Bom dia a todos que estão hoje aqui para mais esse encontro do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Município e do Programa de Residência Jurídica aqui da PGM de Porto Alegre. Antes de mais nada, antes de dar ainda as boas-vindas à palestrante, só reiterar que desativem os seus áudios, por favor, para não dar conflito com o som da palestrante. E aqui, então, agora eu passo a apresentar a colega querida Márcia Santana Fernandes. A Márcia é advogada, mas ela tem um currículo que mescla toda uma expertise que transita entre o direito, a medicina, a ética e a bioética, que é o tema que nos traz hoje aqui. Então, nós vamos falar sobre a tomada de decisões, a tomada cotidiana de decisões, e o emprego da bioética complexa, né, nessa tomada cotidiana de decisões. Então, a Márcia é advogada, né, da Santana Fernandes Advocacia e Consultoria, é consultora na área de bioética e saúde, proteção de dados pessoais e propriedade intelectual, é doutora em Direito pela URGS, pós-doutora no programa de pós-graduação de Medicina e Ciências Médicas da URGS e também pós-doutora pelo pós em Direito da PUC e Research Fellow pela Universidade de Zurique, na Suíça. Também é professora e coordenadora adjunta do mestrado profissional em pesquisa clínica do nosso Hospital de Clínicas de Porto Alegre e é pesquisadora associada do Laboratório de Pesquisa em Bioética e Ética na Ciência, no Centro de Pesquisas também do nosso Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Comitê de Bioética também do Hospital de Clínicas. Então, sem mais delongas nesse imenso currículo, a Márcia vai falar para um público bem variado e trazer para um pouco da vida cotidiana esse termo que parece até um pouco assustador no nome, um pouco pomposo, mas que está presente em muitas decisões jurídicas e em questões práticas do dia a dia. Bom dia, Márcia, a palavra está contigo. Bom dia, querida Karen. Eu agradeço muito o convite, realmente a lembrança. Esse tema sempre é um tema muito agradável de falar para mim, né? Eu tenho muito prazer em falar sobre esse tema, especialmente contigo, a gente poder se reunir, né? Depois de uma longa estrada juntas aí na sala de aula. Igualmente, saudar todos os presentes aqui, é um grande prazer poder ver uma residência jurídica, né? Isso é uma coisa fantástica. Realmente nós aprendermos juntos, discutirmos juntos os casos, isso é algo muito, muito bacana. Então, a minha ideia é trazer um pouco para vocês a experiência de mais de 25 anos que o grupo de pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre estabeleceu com a bioética, né? Foi o primeiro grupo de bioética do Brasil, foi o primeiro comitê de bioética do Brasil, num hospital. Logo depois, na sequência, veio o comitê de bioética da PUC. Então, realmente, o Rio Grande do Sul é um estado onde a bioética tem uma raiz forte, né, de influência no Brasil. Eu aprendi muito com esse grupo, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa, então a gente aprende muito. Então, eu preparei, na verdade, um slide, né? E é com esse slide que eu vou conversar com você sobre esse tema. É um tema tão fantástico. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Só vou marcar ela aqui. E aí depois vocês me digam se está tudo bem. Estão conseguindo ver Sim, direitinho? Tá. Deixa eu abrir ela em tela mas cheia, então. tá numa folha de. Isso, agora foi. Agora foi? Tá. Eu tô na tela invertida aqui, mas igual é bacana.
Então, aqui é só realmente para dizer que eu faço parte desse laboratório, né, de pesquisa em bioética e ética na ciência, a quem eu, nessa matéria, realmente na área de bioética e da área de bioética complexa, eu aprendo todos os dias. E por que que eu aprendo todos os dias? Esse é o único slide que eu vou trabalhar com ele hoje, né? Eu aprendo todos os dias porque a bioética complexa, a gente poderia trabalhar com essa palavra bioética de muitas formas, de muitas maneiras, né? É importante dizer que ela é uma palavra que ela foi criada no início do século XX, mas ela toma raízes realmente com um certo corpo a partir da década de 1970. E por que isso, né? Porque é lá, nesse período tão fantástico da década de 1960 e 70, que muitas transformações acontecem na ciência, né? É lá que eu tenho o DNA, é lá que eu tenho grandes tecnologias na área da saúde, como, por exemplo, o transplante de órgãos, né? Porque eu passo a ter uma mudança de critérios de morte que vem da morte cardíaca para a morte encefálica. E, enfim, nós poderíamos aqui ficar citando muitas outras transformações, entre elas o DNA, né, que esse ano todas as descobertas envolvidas na questão genética. Então, foram períodos de uma grande, um grande Pode dar uma esfregada aqui, estímulo, por favor? um grande estímulo envolvendo essa parte da medicina e da transformação da medicina, né? Então, é a partir daquele momento se começa a pensar num equilíbrio entre a vida biológica e efetivamente o restante, as outras disciplinas, as outras áreas do conhecimento, né? É ali que se tem a percepção, né, daquilo que os filósofos na Alemanha, já desde a década de 40, vinham falando, do que a gente chama de interdisciplinariedade. A medicina aqui não poderia mais atuar sem essa discussão, sem essa interface, né? Então, ali se realmente se criam grupos, né? Mas o que é a bioética propriamente ou a bioética complexa? Nós temos vários modelos, não existe um conceito propriamente, porque a bioética não é uma área do conhecimento. Ela é um campo interdisciplinar. Ela possibilita que as áreas do conhecimento se reúnam e se reúnam com um foco objetivo, se reúnam com a tomada de decisão com algum problema que, pela sua natureza, é complexo. E essa palavra complexa, ela tem múltiplos sentidos na literatura e mesmo no dicionário. Mas qual é o sentido que a gente usa? O sentido que a gente usa é um sentido de um grande filósofo, que hoje tem 100 anos, que é o Edgar Morin, que é o grande filósofo da complexidade. O que ele diz? Complexidade é quando eu tenho numa única situação coisas que não é o certo e o errado. Não é a dicotomia ali. Eu não estou conseguindo ouvir aqui o que eles estão falando. Quer me ajudar aqui? Oi? Eu não sei se tem. Só pedir aos colegas que desativem o microfone, qualquer coisa, falem pelo chat, por favor. Certo. Tá, não achei que fosse alguma coisa com o meu som. Tá. Bom, então, continuando. Então, na verdade, a complexidade é o quê? A complexidade é quando eu não tenho, nas palavras de Edgar Morin, é quando eu não tenho essa dicotomia do certo e errado, mas eu tenho numa mesma situação múltiplas situações, que elas podem ser certas, erradas e não certas e erradas. Então, muitas vezes, o que eu tenho que achar é a melhor decisão, é o melhor caminho para aquela situação, né? Nós, da área do direito, nós estamos muito acostumados a fazer esse pensamento analítico dicotômico, onde, né, ou é este ou é este.
e eu excluo os lados. A bioética complexa, ela parte do sentido de que não, que quando eu tenho um problema complexo, eu vou ter múltiplos lados. E esses lados, dependendo da situação concreta, ela pode oscilar de uma tomada de decisão para outra. Por isso que a tomada de decisão ela tem que ser compartilhada e por isso que ela tem que ser interdisciplinar. Então, lá no laboratório de bioética e no comitê de bioética do Hospital de Clínicas, nós vemos todos os dias casos em que a decisão ela não está, olha, na lei X, porque a regra me diz que tem que ser assim, ou vem uma área específica, né, da medicina e diz, não, essa é a única resposta, né? Muitas vezes eu vou ter tantos aspectos, tantas perspectivas para olhar, que não é só o aspecto clínico do paciente ou daquela pessoa que necessita da proteção, mas sim é o aspecto logístico, socioeconômico, clínico e, inclusive, de locação de recursos na área da medicina. Então, a gente vê isso todos os dias, né? E esses 5 casos que eu selecionei para demonstrar como é que esse raciocínio acontece, como é que essa tomada de decisão efetivamente ela nasce, né? Mas antes de entrar nos casos, rapidamente, é importante dizer que a bioética complexa não olha só para o aspecto biológico de um ser humano. E o que é o aspecto biológico? O aspecto biológico é a nossa integridade física, a nossa integridade psicológica, né? A saúde percebida como um todo, como a ONU hoje define, né? A Organização Mundial da Saúde, que a saúde não é somente o nosso estado clínico, mas também emocional, psicológico e de situação concreta. Mas também a bioética complexa, ela considera o biográfico. E o que é o biográfico? É a vida da pessoa, onde ela mora, a sua religião, a sua estrutura familiar, as suas condições de moradia, de saúde, de vivência. Às vezes, um tratamento médico depende disso. Depende de toda a estrutura que essa pessoa vai ter para poder realmente ter o melhor resultado, né? E são múltiplos os casos em que só o tratamento clínico recebido não vai ser suficiente, porque aquela pessoa vai receber o tratamento, mas ela vai voltar para o lugar onde ela mora e ela vai ter os mesmos problemas ou agravar os problemas pelos quais ela foi internada. Então, a situação ela não é uma situação simplesmente de se dar o melhor tratamento. Obviamente que o melhor tratamento sempre tem que ser procurado, sempre tem que ser almejado, né? Ou mesmo o acesso às tecnologias na área da saúde. Pois bem, dito isso, tendo isso como pano de fundo, né, do que é a bioética complexa, a gente vai usar esse conceito por trás quando a gente estiver falando dos casos, né? Então, bioética complexa é tudo aquilo que é interdisciplinar, compartilhado, que tem uma complexidade e que observa a vida e o viver, né? A vida no seu sentido biológico e o viver no seu sentido biográfico. Bom, a gente poderia falar de bioética de muitas formas, do ponto de vista teológico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista histórico. Nossa, dá para a gente fazer vários eventos sobre os diversos modelos filosóficos que interferem na bioética. Mas eu vou para o lado mais prático. Como é que a gente atua? Como é que acontece isso, né? Eu vou trazer um primeiro caso, que foi um caso muito interessante. Esse caso de pacientes com ADS. Pacientes, o que é a ADS? ADS é anomalia de diferenciação sexual. O que é isso? Isso são pacientes que, por uma questão genética, durante a gestação, eles têm não diria assim, uma dificuldade do ponto de vista genético de diferenciar os órgãos sexuais.
Antigamente se chamava isso de hermafroditismo. Não se usa mais essa palavra do ponto de vista clínico, né? Eu sei que na área do direito ou na área corrente, isso era bastante frequente. O que isso ocorre? Ocorre um problema na formação do embrião, né? Porque a célula que forma a vagina ou a que forma o pênis é a mesma. Então, quando eu tenho lá a diferenciação, às vezes isso se dá na aparência, eu não consigo distinguir o que é uma coisa e o que é a outra. Bom, para isso, esses pacientes têm estudos genéticos de conseguir se observar qual é o sexo daquela pessoa, né? Aqui eu não estou falando em gênero, vejam bem, não estou falando em gênero, estou falando em aspectos biológicos, estou falando na estrutura biológica, né? O que isso acontece? Isso pode gerar uma série de problemas para essa pessoa, inclusive problemas de saúde, à medida em que a pessoa vai crescendo, né? Não é só o problema em si da diferenciação, mas tudo aquilo que pode ocasionar. Para isso, hoje, a genética nos auxilia e a cirurgia também. Então, muitas vezes, aquela criança, ela vai ser certeza, depois de 6 meses, e a partir daí, uma cirurgia é possível, a correção é possível e vida normal, vida que segue. O que acontece aqui? Acontece que as crianças, elas, pela lei, elas tinham que ser registradas imediatamente. E às vezes os nomes que eram dados a essas crianças eram nomes ambíguos. Por quê? Porque os pais não queriam justamente definir, porque havia já uma indefinição. Então, aqueles nomes ambíguos em que pode ser feminino ou masculino. Isso criava uma série de dificuldades do ponto de vista emocional e psicológico. Aqui, não só o Hospital de Clínicas, mas o Núcleo de Estudos em Bioética, Direito e Saúde da Escola Superior de Magistratura, se uniram e, junto com a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, emitiram uma resolução em que os tabeliões poderiam registrar, aguardar o registro dessa criança, dando aos pais um documento onde eles poderiam mostrar aos seus empregadores, porque a gente não pode esquecer que esses pais, né, que ganham os seus bebês, eles têm a vida, eles têm que dar seguimento nas suas vidas, eles têm todos os benefícios previdenciários, eles têm uma série de direitos, não é? Em razão da comprovação do nascimento e do registro do nascimento do seu filho ou da sua filha. Então, essa medida, ela foi uma medida que depois foi levada ao Conselho Nacional de Justiça e hoje ela efetivamente está espalhada no Brasil inteiro. Isso por quê? Porque aqui dentro do Hospital de Clínicas, assim como em outros lugares no Brasil, como no Paraná e Minas Gerais, tem grupos hiperespecializados na questão da anomalia de diferenciação sexual, que são grupos interdisciplinares. Onde a bioética entrou aqui em campo? A bioética entrou desde o início, quando essa dificuldade pelo grupo clínico começou a ser percebida pela psicóloga, quando falava com os médicos, quando falavam com os pais. Então, como que os médicos ou a equipe de saúde em geral, que não são só médicos, mas enfermeiros, psicólogos, iam resolver esse problema? Teve que entrar em campo não só a bioética, como teve que entrar em campo o direito. Aqui, final feliz, depois eu posso até mandar para a Karen essa portaria para vocês conhecerem, e certamente isso vai ter uma alteração lá, futuramente, se espera, na Lei de Registros Públicos, que é uma lei da década de 1970. Tá? Então, esse é um caso muito interessante. Eu vou ir tocando os casos, porque eu sei que a gente tem um tempo apertado, mas eu vou pular aqui para um caso especificamente, que é o caso 3, porque eu acho que eu não vou ter condições de discutir os 5 casos, mas
então eu vou ir pulando uma bolinha e vou indo, e aí se der eu volto para os outros. Então ali o caso 3 é um caso muito bacana, né? Que é um caso que eu atuei pro bono com muito orgulho nesse caso. Esse caso era uma paciente de 15 anos que foi diagnosticada com uma doença rara, em que ela necessitaria não só de um transplante de fígado, mas um transplante duplo, como a gente chama. TX é um sinônimo de transplante. Então, sempre que vocês virem esse TX, significa transplante, né? Então, era um transplante onde ela precisaria de transplante de fígado e medula óssea. Por quê? Porque ela tinha uma doença rara em que especificamente uma proteína dela não se formava adequadamente e isso causava um problema efetivamente no fígado, e em razão dessa proteína não se desenvolver adequadamente, culpa da medula óssea, ela sempre que fazia um transplante de fígado, perdão, ela poderia vir perder o fígado. Por quê? Porque o problema estava justamente nessa proteína em que não se formava adequadamente. Essa é uma doença muito rara, onde a literatura, como é que a gente diz que é uma doença rara? Pelo número de pessoas atingidas no mundo em comparação com a população. Então, sempre tem números em que a gente consegue dizer, não, isso é mais comum, isso é raro. Essa é uma doença rara. O que isso ocasiona do ponto de vista da literatura científica? Poucos artigos. O que isso ocasiona para as pesquisas envolvendo soluções para esses problemas? Pouca pesquisa, consequentemente, o que a gente chama de medicina baseada em evidência, que é aquilo que hoje o Poder Judiciário utiliza para tomar decisão, muitas vezes, se a pessoa precisa de uma medicação ou outra, né? A medicina baseada em evidência é quando eu tenho um volume de resultados, de dados, que comprovam que aquele tratamento é mais eficiente do que outro tratamento. Bom, quando eu tenho uma doença rara, eu não tenho condições de fazer isso, porque eu não tenho volume. Eu não tenho volume para demonstrar que um tratamento ele vai ser sempre mais eficaz que o outro tratamento. Por isso que as doenças raras elas devem ser tratadas com um olhar distinto. O que acontecia aqui? Bom, o problema foi diagnosticado maravilhosamente bem. Essa menina, em razão dessa doença, ela não poderia pegar luz de nenhuma forma. Ela não podia ir para o sol de nenhuma forma, né? Porque ela tinha, isso aparecia na sua pele, ela tinha uma sensibilidade na pele, então ela tinha que viver efetivamente na penumbra, né? Amava o mar, e ela ama o mar, felizmente, né? Só que ela só conheceu o mar pela luz da lua, não pela luz do sol, a sua vida inteira. Só que os médicos diagnosticaram esse problema aos 14 anos. E aos 14 anos, ela teve a solução. Só que ela teve a proibição pelo SUS, na época que era a Conitec disse não existe medicina baseada em evidência para transplante duplo nesses casos, portanto, nós não autorizamos o transplante de medula óssea. Ela já tinha feito o transplante de fígado, estava indo muito bem, no entanto, esse transplante de fígado ela iria perder. Por quê? Porque daqui a um tempo, esse mesmo problema na qual acometeu ela, que ela teve que fazer um transplante de fígado lá atrás, ia acontecer de novo. E ela ia perder novamente o fígado e a sua vida ia continuar sendo, né, o que ela sempre viveu até os 14 anos. Nesse caso, nós fizemos a bioética do Hospital de Clínica, se envolveu muito diretamente, junto a informando, né, argumentando do ponto de vista administrativo
que não teve solução, temos que entrar, então, em juízo. Nesse caso, entramos em juízo, ganhamos, o transplante de medula óssea foi feito. Hoje, essa paciente já está com quase 18 anos e fazendo vestibular para medicina, que era o seu grande sonho. Pois bem, como essa discussão se deu? Essa discussão se deu do ponto de vista clínico, do ponto de vista bioético, ético. O que é medicina baseada em evidência? Será que a medicina baseada em evidência, em todos os casos, eu tenho que comparar o todo com um sistema singular? Obviamente que não, porque cada caso é um caso. E quando um profissional da área da medicina ou um profissional da área do direito, eles estão diante de um caso, eles não têm que ver o todo, eles têm que ver o caso. Quem tem a obrigação de pensar em políticas públicas é o Estado, não é o profissional da área da saúde. O profissional da área da saúde, ou mesmo o profissional de todas as áreas que lidam com problemas dos seres humanos, tem que sim pensar no caso e na melhor solução daquele caso. E aqui, efetivamente, a melhor solução para esse caso foi a reunião de várias áreas do conhecimento. E graças à atuação dessas várias áreas do conhecimento, de ter duas equipes, porque vejam aqui, não era só a equipe de fígado, era a equipe de transplante de medula óssea, eram os psicólogos, eram os enfermeiros, eram o olhar especializado, né, de um clínico que efetivamente colocou o olho naquela situação e viu que tinha algo mais profundo a ser investigado. É a bioética que discute aqui qual é o limite da medicina baseada em evidência para todos os casos, para alocação de recursos. É o direito que vai atuar aqui na garantia de direitos, de direito à saúde, um direito constitucional. Então, vejam que aqui a bioética não é só, quando a gente fala em interdisciplinariedade, a gente não está falando só numa mescla de conhecimentos, a gente está falando numa composição de conhecimentos, e uma composição de conhecimentos compartilhados. Vejam, eu nunca vou pensar como um médico, porque eu não sou médica, eu nunca serei médica, mas a minha contribuição é entender o problema clínico para que eu possa pensar numa solução jurídica que seja uma solução jurídica criativa e que possibilite a garantia daquele direito, que é o direito individual. Tem um outro caso de transplante, que é um caso muito bonito, que é um caso de transplante intervivos, que é um caso muito curtinho, que era o seguinte: um irmão de 17 anos, quase 18, queria doar para o seu meio-irmão. Eu não gosto dessa palavra meio-irmão, porque irmão é irmão sempre, tá? Mas, assim, só para vocês entenderem que esse irmão bebê era filho de um outro pai, que não o pai do irmão que tinha 17 anos. Pois bem, o único compatível imunologicamente era o irmão. E só que ele tinha 17 anos. E a legislação dizia que ele não poderia ser doador, porque ele não tinha 18. Portanto, ele não poderia tomar a decisão de ser um doador intervivos, porque a gente sabe que a doação intervivos, ela tem uma série de riscos para o doador. Né? O doador pode ter muitos problemas. Então, na hora de informar a doação, é obrigatório por parte dos profissionais da área da saúde trazer os riscos e as consequências de uma possível doação. Pois bem, era um transplante bastante complexo, e esse irmão disse: eu quero doar. Todas as entrevistas foram feitas com psicólogos, né? Toda vez que tem um transplante intervivos, há todo um treinamento por parte das equipes para entrevistar, para ver se ali não tem coação,
não tem tráfico de influência, não tem possibilidade de cobrança, né, de possível comercialização de órgãos. Então, existe todo um refinamento na forma quando se faz essas entrevistas, né? E as equipes estavam fechadas no sentido de que aquele menino de 17 anos tinha plena consciência de como ele queria. Bom, esse caso chegou para o grupo da bioética, para o serviço de bioética. Eu esqueci de dizer que o Hospital de Clínicas foi o primeiro serviço de bioética do Brasil. O que é o serviço de bioética diferente do comitê? O comitê é um grupo de pessoas de várias áreas do conhecimento que são levados lá um trabalho, um tema, um caso, e a gente vai discutir esse caso e vai sugerir uma série de coisas, inclusive medidas de mudança em práticas, né, do ponto de vista bioético, obviamente, não do ponto de vista clínico. Mas o serviço de bioética, que eu não faço parte, tá? Porque eu não sou da área da saúde aqui, ele é chamado em prontuário eletrônico, como qualquer outra especialidade, como a cardiologia, como a hematologia, como o transplante. Então, quando tem um problema, ou interequipes, ou entre equipe e pacientes, né? Pode ser acionado o serviço de bioética do Hospital de Clínicas, e lá vão pessoas treinadas na área de bioética e na área da saúde. Por que é importante a pessoa ser da área da saúde? Porque tem que conhecer a linguagem, tem que saber o que significam, né? Hoje eu já estou tão habituada, muitas vezes, com a linguagem, que eu estou ali dentro, mas assim, essa linguagem ela precisa ser amadurecida, eu preciso entender, eu preciso estar lendo a literatura, eu preciso estar acompanhando o estado da arte. Então não é uma coisa só o que eu acho, que é bonito ou não é bonito, ou qual é a minha opinião. Não funciona assim, porque se funcionar assim está errado, né? Então, o serviço de bioética foi acionado aqui e achou melhor levar essa discussão para o comitê de bioética, porque lá tinham pessoas de outras áreas do conhecimento. E eu faço parte do comitê. Eu dei a solução imediata. Eu disse, se esse menino está resolvido, se essa é a convicção, é só emancipar. O problema jurídico estava resolvido, porque ele tinha 17 anos, ele não precisava da autorização, né, mais judicial para ser emancipado pelo Código Civil. Bastou eu dizer isso e o problema foi resolvido, vejam. Mas aqui, fui eu que resolvi o problema? Claro que não. Foi um compartilhamento de propostas e resoluções, né, que se resolvem os problemas. E, logicamente, a equipe de saúde não tinha por que saber que ele podia ser emancipado. Eles nunca estudaram direito para saber, né? Lógico que todo mundo é obrigado a saber a lei, né? Mas a verdade é que nem todo mundo sabe interpretar a lei, né? E por fim, eu vou trazer um caso, depois a gente pode discutir os outros dois, que é a proteção de dados na área da pesquisa. Quando a LGPD entrou em vigência, muita coisa errada foi dita. E uma delas é de que as pesquisas científicas, a partir daquele momento, não poderiam ser realizadas senão por meio de consentimento informado do participante de pesquisa. Equivocada essa interpretação. Por quê? Porque a própria LGPD diz que essa é uma justificativa legítima para o tratamento de dados, desde que todos os cuidados com a segurança e com a informação das bases de dados, né, ou a forma como essa base é tratada, ela precisa ser devidamente cuidada, e o responsável por essa base de dados precisa ter consciência que ele vai ter que tomar uma série de medidas de segurança para que essa base possa ser devidamente utilizada. Então, como aqui
isso foi, eu digo para vocês, isso ali no Hospital de Clínicas, que é um hospital que tem muita pesquisa, isso foi um estresse, porque vocês podem imaginar quantas bases de dados de pesquisa, só a área da vacina ali do Covid, foram milhares de pessoas. Então, nós estamos falando aqui de muita coisa, não é só de pouca coisa, é muita coisa, né? Então, aqui também nós entramos em campo, não só do ponto de vista da bioética, para dar um parecer, efetivamente, para que o hospital agisse com tranquilidade em relação às suas bases, né? Mas isso eu vi escrito em livro, né? De que a pesquisa científica na área da saúde, a partir de agora, só poderia ser feita a partir de termos de consentimento informado. Obviamente que a ética em pesquisa e a forma como a gente faz pesquisa, ela está além da LGPD, né? Eu tenho que observar uma série de diretrizes e modelos de boas práticas que já foram estabelecidos antes da LGPD, muito antes, né? Então, como eu coleto, como eu recruto, como eu compartilho dados e informações, então tudo isso não vem somente com a LGPD. E é essa estrutura que a gente tem que observar. Mas eu poderia ficar aqui dissertando sobre múltiplos casos para vocês, mas o que eu quero também é ouvir vocês, é saber de vocês dúvidas, curiosidades, né, questões que eu possa desenvolver um pouquinho do ponto de vista teórico até essa questão da bioética. Mas o que eu queria hoje era trazer essa primeira visão de que há um requisito entre a interdisciplinariedade, o compartilhamento e a complexidade, que é a humildade. Esse requisito é um requisito muito importante para quem trabalha com tomada de decisão compartilhada, seja ela qual for. Ou seja, eu não posso entrar numa mesa de tomada de decisão achando que a minha posição ou a minha visão daquela situação é a correta, é a única correta ou é a melhor. Porque se eu entrar com essa postura, e não é só na fala, é na aparência, eu não vou conseguir efetivamente chegar a nenhum lugar. Então, quando a gente senta efetivamente, a gente tem que dizer, não, aqui eu vou aprender, aqui eu vou observar, aqui eu vou entender, aqui eu vou ouvir, né? E essas são qualidades fundamentais, eu diria, para qualquer profissional que lida com seres humanos. Se eu não tiver esses parâmetros, eu não consigo resolver casos complexos. Porque o caso complexo nunca está numa norma, nunca está na ponta da caneta, nunca está no livro, nunca está pronto em nenhum lugar. Ele tem que ser elaborado, ele tem que ser refletido, ele tem que ser pensado. E se eu posso talvez dizer o que a bioética complexa é uma reflexão. Piaget já dizia que a discussão, a reflexão eu faço com os outros, né? Eu não consigo refletir isoladamente, porque mesmo que eu reflita em silêncio, eu estou refletindo em cima de parâmetros que me foram trazidos, aspectos externos à minha percepção. Então, isso é muito importante na área da bioética. Eu vou parar de compartilhar aqui para a gente poder conversar e, logicamente, que eu fico à disposição de vocês para a gente poder ir conversando justamente sobre esse tema. Espero que vocês já tenham gostado muito da bioética, né? E eu vou colocar aqui no chat também um site que existe há mais de 25 anos. Esse site é o www
bioética do Rio Grande do Sul.br. Esse site é de autoria de José Roberto Goldin. Ele é um site onde vocês vão encontrar conceitos, modelos de bioética, áreas específicas que a bioética se concentra, porque tem áreas que a bioética é mais chamada, final de vida, início de vida, as questões de quanto a religião interfere na tomada de decisão, né? A gente poderia ficar falando aqui, eu não quis trazer os mesmos casos que muita gente traz, né, que são casos, a gente pode até dizer que são casos de livros, já tem muitos livros na área da bioética que faz um repertório de casos, mas eu quis trazer casos reais, porque na bioética também tem uma outra característica, não se discute caso hipotético. Por quê? Muito simples, porque o caso hipotético sempre tem um se, mas e se? Não, a vida real é a vida real. Então, eu discuto casos reais, porque os Cs são postos pela realidade, não pela minha percepção. Então, toda vez que eu vou discutir um caso, eu já digo, a gente está discutindo aqui um caso criado ou a gente está discutindo um caso real? Porque faz toda a diferença, não é? Faz toda a diferença. Então, a gente sempre diz ali no grupo que a gente não discute caso hipotético, a gente só discute caso real. Por isso que eu quis trazer a vocês casos reais. Se eu puder, reuniões a gente faz para resolver cada um desses casos, vocês me diriam, às vezes uma, porque a gente não tem tempo. E quando tem tempo, a gente discute mais. Mas às vezes a discussão ela tem que ser intensa e rápida, porque tem pessoas por trás da tomada de decisão. E isso é uma coisa muito importante. Não sei, Karen, se eu atingi o meu objetivo. Eu acho que sim, Márcia, e sendo breve. E eu acho que uma coisa bem importante de destacar, inclusive aqui no programa de residência jurídica, a gente tem um contingente de jovens profissionais que alguns ou muitos, talvez em busca ou talvez tentando descobrir se são vocacionados para um trabalho jurídico na área pública. E é um momento em que eles precisam desbravar livros e preparação para concursos. E aí vem a coordenadora do Centro de Estudos e traz uma palestra de bioética, né? Mas é que eu acho que aí tem tudo a ver com o que tu disseste, e no direito ou em qualquer área, a gente não sobrevive estudando caixinhas perfeitas. Eu não vou sobreviver só estudando o nome no direito civil, porque talvez essa questão venha a ser importante, como foi naquele teu caso, só que ela está ligada, e aí com a complexidade do Edgar Morin, com questões interdisciplinares, que nós precisamos ter uma abertura, né? E aqui no programa de residência jurídica, a provocação que eu faço aos residentes, e que o antigo coordenador já fazia, é trazer coisas que às vezes o residente acha, mas o que que isso tem a ver com a minha vida? Eu estou aqui estudando, eu quero mais é saber uma jurisprudência lá do Supremo Tribunal Federal, eu quero saber a teoria dos recursos, mas isso aqui é a grande preparação para a vida prática. E nós sabemos, Márcia, que, por exemplo, a vida prática, ela não se esgota naquela disciplina do nome no direito civil. Ela vai exigir muito mais, Exato, né? Karen. E eu gostaria só de aproveitar essa tua dica. Tem uma pergunta ali no chat, mas só para complementar o que tu falaste, né? Essa ação do transplante duplo certamente não teria sido vitoriosa se eu não
tivesse feito uma análise fora da caixa do direito, porque tudo, inclusive decisão do Supremo Tribunal Federal, com relação a situações de disponibilizar tecnologias na área da saúde, dependiam de uma análise de medicina baseada em evidência. Esse caso não tinha medicina baseada em evidência. E tinha que se ter o dispêndio de recursos do SUS, porque um transplante sai caro. O transplante de medula óssea não é algo que a gente possa fazer assim. Tá? Então, envolve hospitalização, envolve UTI, envolve uma série de outras medidas. Então, como profissionais e agentes públicos, eu tenho que entender isso, porque, obviamente, que quando eu estudo para concurso, eu tenho que saber a lei, eu tenho que objetivamente responder lá no concurso perguntas sem ficar pensando. Eu sempre dizia para os meus alunos, qual é a diferença do pesquisador na área do direito para o advogado? O advogado é o seguinte, ele vai dizer para o juiz, é isto, porque ele quer convencer, ele quer ser persuasivo. O pesquisador vai dizer, será que é isso? E ele vai questionar se é isso ou não. A gente tem que entender que na vida, muitas vezes, a gente não pode, né? Tá ali, tem uma questão de concurso, que eu tenho a resposta. Óbvio que eu vou botar a resposta que tem que botar, mesmo que eu não concorde com ela, certo? Mesmo que eu diga lá, essa regra é injusta. Por quê? Porque eu quero passar no concurso. Simples assim. É muito objetivo. Agora, eu digo a vocês, não existe mudança no Poder Judiciário sem advogados criativos. Não existe mudança no Poder Judiciário sem teses que saiam fora da caixa. Não existe mudança no Poder Judiciário e no alcance jurídico sem profissionais da área do direito que não leiam só o direito. Porque se eles forem ler só o direito, eles não vão conseguir ser criativos. Se eles não lerem literatura, forem ao teatro, ao cinema. Então, quando a gente está estudando para concurso, eu sei que a gente está focadíssimo, mas às vezes é importante ler um bom livro, porque isso vai possibilitar que eu tenha, às vezes, insights que eu não teria só lendo. E cá entre nós, alguns dos livros que a gente lê são chatíssimos. Outros são perfeitos, são maravilhosos, são densos, né? São com vocabulário que é um vocabulário difícil. E respondendo aqui a pergunta da questão da religião, a questão da religião do Testemunhas de Jeová é uma questão bem recorrente na prática diária, já com decisão, inclusive, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do STJ, no sentido de que tem dois mundos. A religião não é só Testemunha de Jeová, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, religiões afro, que tem problemas de cores. Por exemplo, se eu tenho uma determinada, eu não quero aqui cometer nenhuma, usar um termo que não seja um termo correto do ponto de vista religioso, mas alguma entidade que seja a minha entidade de proteção, às vezes eu tenho uma cor específica, então eu não posso comer alimentos que sejam laranja, por exemplo, ou que sejam verde. Isso é uma questão religiosa, ou alimentos como o porco, comer porco ou não comer porco. Então, a nutricionista lá do hospital tem que pensar nessas coisas, porque há um desperdício de alimento, porque a pessoa não vai comer efetivamente aquilo, né? Há todo um envolvimento emocional. E no caso das Testemunhas de Jeová, ela é um pouco diferente disso, porque envolve uma ação médica, que é efetivamente a transfusão de sangue. Mas vejam, não é só a ação médica da transfusão de sangue, é se eu estou numa sala de cirurgia em que, por qualquer situação, ocorra uma circunstância em que eu preciso tomar uma medida
de urgência. Então, há um entendimento de que se a pessoa é maior de idade, tem plena consciência dos riscos, e a equipe, né, dialoga com o paciente antes, dizendo a ela que vai evitar de todo custo utilizar sangue em situações de necessidade. Esse é um caminho, e o paciente concorda nos casos de urgência. O segundo caminho, estou falando aqui de pacientes adultos conscientes. O segundo caminho é quando o paciente diz que não, de nenhuma forma, que ele quer correr todos os riscos, mas aí, muitas vezes, a equipe tem pessoas que têm dificuldade de aceitar esses riscos, ou seja, para um médico ou para uma médica é muito difícil, às vezes, ele ter o paciente na mão numa situação muito complexa e ele saber que a solução é um determinado ato médico e ele não poder fazer. E a gente tem que entender isso muitas vezes do profissional. Então, a gente muitas vezes busca equipes, quando a gente está num hospital de alta complexidade, isso é possível, porque eu sempre tenho um profissional que é mais maleável, que é também da área, que vai dizer, não, eu faço, né? Tem uns mais radicais, então a gente consegue absolutamente criar aqui um ponto de consenso. Por isso, às vezes, eu tenho que interferir, às vezes a bioética auxilia nesse diálogo entre o paciente e as equipes, ou entre as equipes. E uma terceira situação é quando testemunho de Jeová envolve crianças e adolescentes. Nesse caso, não há discussão, se retira dos pais essa responsabilidade, porque um problema para os pais é eles tomarem essa decisão do ponto de vista moral, religioso. Quando as equipes conversam com eles, não dizendo, olha o que vocês vão fazer para o filho de vocês, que prejuízo. Não, simplesmente se conversa assim, olha, essa decisão não é de vocês, essa decisão é nossa. Então, moralmente, o filho de vocês vai ir para o paraíso de qualquer forma, né? Isso, para os pais, é absolutamente acalentador. E a tomada de decisão, muitas vezes a gente não tem nem que envolver o Ministério Público aqui. Mas, em alguns casos, tem que se envolver o Ministério Público, tem que efetivamente tomar as medidas para proteção das crianças e adolescentes. E tem ainda outras alternativas aí, entre essas três, que a gente acaba tirando da cartola e acaba respeitando o sentimento religioso, sem achar que aquele sentimento é menor. Não, ele não é menor. Ele é um sentimento absolutamente importante do ponto de vista biográfico. Olha o biográfico aqui. Muitas vezes eu deixo de tomar uma decisão na minha vida do ponto de vista clínico pela minha história de vida. Não é pelo aspecto biológico, é pelo aspecto biográfico. Mas tem um colega com a mão levantada ali. Eu não sei se eu respondi. Márcia, eu só vou na próxima pergunta que tiver escrita, eu leio porque às vezes tem pessoa que está pelo celular e aí nem sempre ela consegue ver o chat, tá? Perdão. Mas vamos. É só antes da mão que está levantada. Aqui, peraí, deixa eu ver de quem era a mão que estava levantada aqui. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. É do Paulo. Tem uma outra pergunta que chegou antes. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Sumiu o chat. Só um pouquinho aqui. E tem uma. Agora eu vi aqui. Aqui. Tinha tem uma outra que pergunta como se pode, eu acho que dentro dos critérios de bioética, né? Eu não sei se isso entra em questão, mas políticas públicas para aumentar o engajamento da vacinação, né? Acho que segundo o olhar da bioética. Muito. Esse é um tema bem delicado,
Nós tivemos a oportunidade de participar como consultores numa decisão, alguns anos atrás, antes da Covid, inclusive, que era de uma família que não queria vacinar os filhos menores, e a escola, então, tomou medidas junto ao Ministério Público, essa ação foi judicializada, e nós entramos como consultores. Mas, além disso, eu recentemente orientei um aluno que fez um trabalho sobre a vacina de HPV. Sabem que a vacina de HPV ela é uma vacina fundamental a partir dos 9 anos de idade, para que as pessoas não tenham uma série de problemas na vida adulta. Meninos e meninas, o HPV efetivamente é um vírus que se transmite através de contato sexual, e sempre tem um estigma muito grande, muitas vezes, há uma redução. O objetivo da Organização Mundial da Saúde era atingir um patamar de vacinação de 90% da população alvo, nós conseguimos 45% de vacinação da população alvo. Vejam como tem um problema seríssimo aqui de comunicação de saúde pública. Porque o SUS ele fez a campanha do HPV o ano passado, misturado com todas as outras vacinas. E sem considerar a diversidade, ou seja, quando eu olho para uma campanha de vacinação, eu tenho que me enxergar nessa campanha de vacinação. A população brasileira não é só loira, ela não é só, né, de meninos de olhos azuis. A população brasileira, as campanhas públicas, elas têm que demonstrar, elas têm que atingir o público, não só na aparência, mas na fala, na forma, aonde. E houve uma mudança, infelizmente, de uma ação que o Brasil era campeão de vacinação internacional do ponto de vista de atingir metas de alcance público-alvo na Organização Mundial da Saúde, era consultora internacional para outros países, né, em razão do sucesso das campanhas de vacinação, era a vacinação nas escolas. Né? E essa interrupção da vacinação nas escolas, realmente eu acho que tem dificultado muito atingir o público-alvo. Né? A gente tem passado por um problema muito sério, muitas doenças que tinham sido erradicadas, como a polio, como a tuberculose, como o sarampo, né, estão voltando, efetivamente. Coqueluche. Coqueluche. E estão voltando por quê? Porque essas campanhas de vacinação e a internet, os discursos anti-vacina, né, modelos que nunca fizeram parte da nossa cultura, vejam, estão sendo aqui importados, eu diria, com toda a força. Então, é a hora, sim, e é uma questão de bioética, sem dúvida, aqui, junto com os entes públicos, de se alterar as campanhas de vacinação, que elas tenham uma forma mais efetiva na comunicação e prática. Né? Esse trabalho foi um trabalho muito interessante de orientação, porque a gente viu uma série de dados realmente assustadores em relação a essa questão. Eu vou passar a palavra para o Paulo, que está com a mão levantada, e depois tem mais uma pergunta que é do Maison Marques. Paulo, por favor, pode falar. Coloca o áudio, por favor, Paulo. Agora deu. Agora deu? Deu. Bom, eu só queria trazer uma contribuição de uma parceria muito proveitosa que a gente teve com o Hospital de Clínicas durante o auge da Covid, né? Eu, como presidente da Comissão Municipal de Serviços Funerários, fiquei bem envolvido durante essa época aí. E uma das coisas que aconteceu foi a questão que existia muita dúvida em relação à questão do preenchimento da declaração de óbito, se no caso era Covid ou suspeita de Covid. E durante muito tempo houve subnotificações, houve uma série de problemas no sentido de se adaptar, inclusive, às descobertas e
as informações que vinham do Ministério da Saúde e outras entidades. E o que acontecia? Por determinação do Ministério da Saúde, os corpos de falecidos que vinham a óbito por Covid ou suspeita de Covid, no primeiro momento nem podiam nem podiam ter velório. Em alguns casos, posteriormente, não poderiam ter velório com as urnas abertas. E isso provocava nas pessoas, nas famílias, uma tristeza maior ainda, né? E foi justamente com a bioética do Hospital de Clínicas que lá trouxeram uma possibilidade de criação de uma declaração, que depois foi modelo para outros municípios aqui, eu acho que até para fora até o Ministério da Saúde, acho que também começou a adotar, uma declaração, porque que acontece? Às vezes a pessoa entrava no hospital com Covid, né? Ficava naquela ala especial, e durante o tratamento ela acabava não tendo mais o vírus, né? Mas acabava falecendo pela decorrência, né, de agravamentos que ela tinha. Só que a declaração de óbito tinha que ser preenchida com a causa, né? E na causa necessariamente viria preenchido Covid. E aí, ao preencher Covid na declaração de óbito, o sistema funerário, né, passava, por determinação do Ministério da Saúde, passava a adotar todo um procedimento, né, no manejo dos corpos, até o sepultamento. E dentre eles estava a proibição, né, da urna aberta nesses casos, e muitas vezes até o velório também não era, em outros municípios não era nem permitido. E foi justamente essa declaração criada no Hospital de Clínicas, em parceria com a Comissão de Serviços Funerários, é que nós encontramos, então, uma solução, né, que era uma declaração do médico dizendo que, olha, ele entrou com Covid, mas ao ser preenchida a declaração de óbito, ele já não apresentava mais o vírus. Portanto, apesar da declaração de óbito conter, né, o registro de que a ocorrência foi por Covid, ele não tinha mais o risco de transmissão durante o sepultamento, né, durante o velório. E isso permitiu, quando vinha, então, com essa declaração, junto com a declaração de óbito, né, a declaração do médico, que atestou o óbito, isso acabou possibilitando que as famílias que tivessem essa declaração, né, nesses casos, pudessem ter o velório, pudessem, inclusive, ter a urna aberta, né? Para muitas famílias isso é muito importante. E foi graças exatamente de uma parceria aí, e isso veio espontaneamente do pessoal do Clínicas, né? Que trouxe essa informação. Disse, olha, não tem porquê, né? A gente ouve dos familiares que passam por aqui, né? Que agora com a declaração de óbito constando Covid ou suspeita, eles não vão poder sepultar, mas quando na verdade poderiam. E daí se criou essa declaração que foi um sucesso, né? E serviu de modelo. Só queria trazer essa contribuição aqui para a Márcia, não sei se ela estava na época aí quando deu isso tudo, mas foi um instrumento muito positivo assim, que serviu de modelo, né, nesse processo todo. Sabe, Paulo, que esse período da Covid é um período de grande aprendizado para todos nós, né? E uma outra alternativa também, uma outra medida que foi desenvolvida ali no hospital e que resultou de muito sucesso foi chamar todos os médicos, Karen, que estavam já aposentados, pessoas com muita, muita experiência, para fazer contato com as famílias. Porque os profissionais que estavam na linha de frente estavam hiper ocupados com um trabalho assim, de 12 horas por dia, às vezes dormindo muito pouco, então eles não tinham o tempo
para fazer uma comunicação adequada do andamento, da situação de saúde daqueles pacientes que estavam internados. E como isso né, era necessário, porque os pacientes não tinham, os familiares não tinham como ir ao hospital para visitar os seus parentes, né? Então, muitos professores, pessoas assim com muito, muito conhecimento, conversavam com os colegas, liam os prontuários e eles conversavam com as famílias. E tinham tempo para conversar com as famílias. Então, as famílias se sentiam absolutamente abraçadas, né? Então, são pequenas atitudes que fazem toda a diferença na vida da gente, né? E essa é uma. Óbvio que não dá para se omitir nada no prontuário, né? O prontuário é um documento que tem que ser fidedigno à situação concreta. Então, mas eu dizer a causa-morte e dizer que muitos eventos puderam ocasionar ou agravar aquela determinada situação, no caso da Covid, que agravou a situação de pacientes crônicos em muitos aspectos, mas que provavelmente não foi a causa-morte, né? Então, eu acho que isso realmente foi uma medida segura, em que o prontuário não foi alterado, em que estava absolutamente íntegra a informação médica, que é algo muito importante, né? A história do paciente tem que ser preservada, obviamente, em todos os aspectos, né? Márcia, vou colocar duas questões aqui juntas, que é a do Maison Marques e da Michele Jobim Mesquita. A do Maison, ele agradece as provocações e quer te ouvir sobre como essa abordagem interdisciplinar da bioética pode ajudar a tomada de decisão, principalmente considerando as populações historicamente marginalizadas e vulneráveis. Eu acredito assim que talvez a gente pudesse pensar, principalmente assim, moradores de rua, pessoas dependentes químicas, né? Por exemplo, Cracolândia, ou mesmo aqui em Porto Alegre a gente tem muitas situações desse tipo, que algumas até que eu tenho conhecimento, né, pelo Hospital Conceição. E da Michele, ela concorda que as situações devem ser analisadas no caso concreto. Mas ela pede a tua opinião com relação aos pacientes que estão tendo uma boa reação ao uso de medicamentos que não têm registro na Anvisa, e para saber se o Estado pode ser compelido a fornecer essas substâncias quando o paciente está reagindo positivamente ao medicamento. Sei que são duas perguntas apartadas, né? Mas para colocar aqui, já que a gente já está encerrando aqui a inscrição para perguntas, e eu acho que são duas perguntas bem importantes aqui. Tá certo, são mesmo. Bom, a primeira, né, que envolve, eu tô lendo aqui também, Karen, as populações vulneráveis. Sem dúvida, os hospitais de alta complexidade, eles recebem, principalmente SUS, como é o Hospital de Clínicas, como é o Conceição, como é o Pronto-Socorro, que são portas de entrada realmente do atendimento único de saúde em grande escala, eu diria, né, um número. E, no caso do Hospital de Clínicas, são hospitais de alta complexidade. São muitos os pacientes em situação de vulnerabilidade. E, obviamente, que a gente tem observado na bioética que muitas vezes a solução do problema não é clínica, é justamente pela condição do paciente ter a sua vida, né, o seu entorno ser um morador de rua. Muitas vezes recebe todo o tratamento, ele estabiliza, e quando a equipe pergunta no momento da alta
para onde ele vai, ele diz que volta para a rua, né? Teve uma situação de um morador de rua que era um engenheiro e que, por uma questão de desestruturação familiar e uso de álcool e drogas, ele passou a ser um morador de rua. Ele tinha um lugar certo, ele dizia que a família dele eram os colegas de rua. E ele foi estabilizado, né? A equipe de saúde aqui nesse caso fica um pouco restrita, mas a assistência social do hospital, e aí não é a bioética, é a assistência social, tem que ter uma formação de realmente visita em loco. Né? O que faz a diferença do paciente com maior vulnerabilidade? É a assistência social, efetivamente. E aí eu vou te trazer um problema que a gente teve recentemente, problema muito real. Aqui em Porto Alegre a gente sabe que a gente tem uma região muito próxima, inclusive do Palácio da Polícia, em que ninguém entra sem autorização do comando daquela região. É um condomínio. E algumas pessoas, né, não vou dizer aonde nem como, obviamente, tinham que pedir licença para que a assistência social fosse visitar o local, porque muitas vezes é muito importante para os médicos entenderem, não só para médicos, mas para como aquela pessoa vive. Agora me lembrei aqui de um caso que a gente atuou, de uma pessoa que tinha não sai a palavra, problemas de distúrbio alimentar e Anorexia. Aronix, exato. E a família, pais e restante, os homens da família eram todos, tinham obesidade mórbida. E as mulheres tinham esse distúrbio alimentar. E essa paciente era a única mais, era uma menina, era a única mais normal, vamos dizer assim, que não tinha aparentemente nenhum distúrbio alimentar. Mas ela entrou do ponto de vista clínico, por quê? Porque ela tinha restrição de alimentos. Quando a assistência social foi visitar a residência, ela percebeu que ali tinha um mecanismo familiar absolutamente desestruturado e que se aquela paciente voltasse naquele momento para o reduto familiar, ela voltaria para o hospital em menos de uma semana. Então, a alta que foi adiada, para quê? Para que alguma solução do ponto de vista do serviço social fosse atingida. Mas do ponto de vista dos pacientes vulneráveis, o número aumentou significativamente. E aqui os órgãos públicos vão ter que atuar conjuntamente com as estruturas da área da saúde, porque a gente sabe que a área da saúde é a porta de entrada, assim como a escola é a porta de entrada. A gente tem algumas estruturas sociais que são a porta de entrada, não é? Só que a porta de entrada ela não pode se limitar à porta de entrada. Eu tenho que ter a porta de saída. E nenhuma estrutura ela funciona do ponto de vista de políticas públicas só com a porta de entrada. Então, aqui é que tem que existir a colaboração, né? Aqui é que tem que existir uma interface do poder público, efetivamente, com as estruturas de porta de entrada. Então, essa não é uma solução fácil, é uma solução bastante difícil, é um desafio, né? E não resta a menor dúvida que as procuradorias, sejam elas do Estado, sejam elas do município, estão envolvidas até o pescoço, não é? Porque sem dúvida nenhuma, o município e o Estado são, na distribuição, no caso da saúde, são a porta de entrada de muitas coisas, não é? Então, os procuradores, efetivamente, eles vão ter que ter essa visão, efetivamente, de conjunto. Com relação à questão da Anvisa, é fantástica essa pergunta. Eu, como professora e de um mestrado profissional em pesquisa clínica, eu te digo, a Anvisa é fundamental. E no caso da Anvisa,
em particular, a Anvisa brasileira, em 5 anos, a Anvisa brasileira entrou num time dificílimo, hein? Porque eu não sei se vocês sabem, mas as agências de vigilância sanitária do mundo, elas têm um comitê. Só 5 agências do mundo fazem parte desse comitê. O FDA norte-americano, a Agência de Vigilância canadense, a UEMA, Agência de Vigilância Europeia, e países asiáticos, tá? O que é esse comitê? Esse comitê, ele mais ou menos, ele define no mundo resultados de pesquisa e de tecnologias na área da saúde que passaram por todo um processo de testes e de segurança. Eu posso usar determinadas tecnologias ou medicamentos. Por isso que a Anvisa faz uma distinção do que é medicamento e do que é tecnologia na área da saúde, como próteses e órteses, para medicamentos fitoterápicos, que são medicamentos que não têm a mesma forma normativa de aprovação. Então, quando esse comitê internacional ele dá uma posição, eu vou dar o exemplo aqui da vacina, porque ele ficou muito conhecido, se o FDA diz, olha, tá ok, e esse comitê decide que tá ok, porque é rigorosa a definição, eu não precisaria nem passar por todo o trâmite interno da Anvisa, porque automaticamente aquilo já foi um consenso desse comitê. Vejam, em 5 anos, vocês sabem que a Anvisa só existe graças à Constituição Federal. É a única agência de vigilância sanitária do sul da América. Isso é importante? Claro que é importante. Por quê? Porque eu tenho que ter um rigor para avaliar tecnologias na área da saúde que vão para o consumidor. As iniciativas, como a fosfetanolamina, há um tempo atrás, aquela pessoa que dizia que ia salvar todos os pacientes de câncer como se câncer fosse uma doença só, com uma pastilha feita num laboratório que foi lá dentro da USP, um laboratório de química, sem nenhuma inspeção da Anvisa, sem nenhum cuidado. Vocês sabem que os laboratórios, antes deles serem laboratórios, eles são todos checados. Até a borda da parede tem que ter um determinado desenho de engenharia para evitar a contaminação. Então, vocês imaginem se a gente não tem uma agência de vigilância sanitária. Eu digo que a gente tem muita coisa para melhorar, obviamente, mas a Anvisa realiza um papel fundamental. Além disso, como agência, ela tem uma independência política. A gente viu durante o período da Covid, durante a vacina da Covid, o quanto isso foi importante. Porque se o diretor da Anvisa estivesse submetido ao Poder Executivo, eu não sei aonde nós estaríamos. Se 7 milhões de brasileiros morreram em razão da Covid sem ter necessidade, talvez parte dessa população de ter morrido, talvez teria morrido muito mais se nós não tivéssemos a Anvisa. Então, oxalá que a Anvisa permaneça cada vez mais forte. Agora, experimentos, fases de pesquisa em que eu tenho, por exemplo, medicamentos na área de câncer, que muitas vezes estão sendo testados, ainda não tem o registro da Anvisa, mas a pesquisa está em fase 3. O que é a fase 3? É quando eu tenho um número significativo de pacientes. Eu já passei por 2 fases de pesquisa, a fase 1 e a fase 2, que é a fase de segurança e de toxologia daquele medicamento, que é em dosagens muito pequenas para um grupo muito pequeno de pessoas. SUS. Quando eu vou para a fase 3, a não ser no caso de câncer, que daí eu já faço a fase 1 e a fase 2 muitas vezes com aqueles pacientes que não têm outra alternativa senão esta. Então, nesses casos, a gente chama isso de uso compassivo, ou há todo um protocolo em que aqueles pacientes podem utilizar um medicamento ainda não registrado na Anvisa,
mas que existe todo um cuidado e acompanhamento, inclusive. Existe um sistema da Anvisa de comunicação de eventos adversos. Então, toda pesquisa que é realizada com seres humanos nesse país tem todos os eventos adversos mensalmente sendo registrados nesse sistema. É rigorosíssimo o sistema e eu acho que isso, a gente não pode tornar isso muito fácil, né? A gente poderia aqui, né, Michele, ficar falando sobre isso, né, das diversas formas que eu tenho de fazer pesquisas com medicamentos não ainda registrados, mas que têm um suporte do ponto de vista científico e que a Anvisa tem mecanismos de acompanhamento diferente daqueles como a fosfetanolamina de pessoas que querem se usar muitas vezes da boa fé, e isso se chama charlatanismo. Existe um nome para isso, clinicamente já e criminalmente já definido, né? Charlatanismo, né? Então a gente tem que fazer essas diferenças. Eu não estou dizendo que o caso que tu traz aqui é um caso de charlatanismo. Eu estou dizendo que existem formas de eu fazer uso de tecnologias na área da saúde que ainda não estão 100% finalizados o seu processo de pesquisa e que por um benefício comprovado em determinadas circunstâncias, e eu dei o exemplo do câncer, porque o câncer é uma área, diversos tipos de câncer, é uma área que isso acontece com uma determinada frequência, há medicamentos, efetivamente, por exemplo, o caso da maconha agora, né, ou de substâncias que são originadas da planta, né, e que são benéficas para pacientes com, principalmente, epilepsia ou situações graves de autismo, né, há estudos, mas nada disso é feito isoladamente de uma estrutura de pesquisa no caso da Anvisa. Nem pode ser, porque senão os riscos vão ser muitos para a população. Márcia, eu acho que de tudo, e vendo isso com a pergunta da Michele, eu acredito que esses conceitos todos e essa metodologia toda que envolve a aplicação e a tomada de decisões em bioética, ela tem que ser muito apropriada ao próprio Poder Judiciário, porque essas demandas, e a gente vê isso do município mesmo, nós temos uma equipe que se chama Procuradoria de Serviços Públicos, em que boa parte das demandas judiciais é por medicamentos e muitas vezes estão nessa fatia em que há essa zona gris, em que talvez pode ser que exista pesquisa, pode ser que existam médicos que acreditam naquilo que, embora não estejam chancelados pela Anvisa, os pacientes acabam desejando aquilo como uma tábua de salvação. Nem sempre, como tu disseste bem, nem sempre isso fica ao abrigo da lei, né? Podendo, inclusive, violar a legislação e até condutas regidas pelo Código de Ética Médica. E isso deve ser apropriado pelo judiciário também, para que ele também entenda todo esse processo complexo e multidisciplinar de tomada de decisões. Eu não sei como é que isso está no âmbito do judiciário gaúcho, e talvez se tu tiver um pouco de ideia de como isso está transitando no judiciário, se tu pudesse fazer uma fala já de encerramento daí a respeito disso. Eu acho que o judiciário do Rio Grande do Sul é um judiciário muito interessante. A Escola Superior de Magistratura, já há alguns anos, esse núcleo ele começou pelo braço da desembargadora Denise César, que fez a sua tese de doutorado com a área de bioética e direito, tem um livro publicado nessa área, e hoje, atualmente, eu coordeno esse núcleo. É um núcleo de estudos de bioética, saúde e direito,
e que a gente tem um propósito de trazer temas que batem a porta do judiciário e que têm uma determinada complexidade. Esse caso da ADS, por exemplo, ele foi todo encaminhado a partir de uma discussão do núcleo e de algumas discussões do núcleo. Nós vamos realizar, fiquem atentos ali à página da escola, mas esse semestre, por exemplo, nós vamos realizar 2 eventos grandes sobre transplante de órgãos intervivos. Por que intervivos? Porque a legislação, né, o transplante de órgãos, ele tem que ser pelo SUS, as secretarias, a Secretaria do Estado é que coordena a fila de transplantes, e, além disso, porque a tomada de decisão de transplante em intervivos de não aparentados tem que ser do Poder Judiciário. Então, aqui, eu não tenho como, não é só uma decisão clínica, ela tem que ser uma decisão efetivamente, e a comercialização de órgãos no Brasil, obviamente, não é permitida, não é lícita, pela Constituição Federal, em primeiro lugar, pelo Código Civil, em segundo, e pela própria Lei de Transplante de Órgãos, em terceiro. Então, o que eu concordo absolutamente 100%. Então, eu acho que o Poder Judiciário, em muitas áreas, ele é bastante sensibilizado. Nós temos 2 varas aqui no Fórum de Porto Alegre, que são as varas da Fazenda Pública, que estão na mão de 2 juízes, uma juíza e um juiz, que conhecem demais a área da saúde, que é o doutor Eugênio Terra, o juiz que está numa das varas, e a doutora Margelle, se não me falha a memória, que está na outra vara. São pessoas que conhecem muito a área da saúde, são pessoas que têm julgado muito casos como estes e que fazem parte do nosso núcleo, né? O Eugênio é um grande parceiro lá nas discussões do núcleo. Então, é um núcleo de estudos abertos, sempre que a gente faz encontros, realmente para qualquer pessoa participar, a gente adoraria poder ter a presença de todos. Nós vamos retomar os encontros presenciais. Mas eu acho que essa conversa ela nunca termina, né, Karen? Ela só está no início. Então, eu acho que, primeiro, essa troca, a gente tem uma disciplina que eu também aproveito para combinar, que sempre acontece no segundo semestre de cada ano, que é uma disciplina no PPG da medicina da URGS, que se chama Bioética, Direito e Medicina. Essa disciplina, eu só convido juristas para falar para não juristas, e os desafios são muito interessantes, porque eu por exemplo, pedi para a Karen, fala sobre direito público. Ela vai ter que falar para um público que nunca ouviu falar em conceitos básicos de direito e que usam esses conceitos no seu dia a dia. E essa interface é que é fantástica. Isso é um pouco a bioética, né? A bioética proporciona esse campo, a gente diz, né? É um campo interdisciplinar. Essa palavra campo também tem muito pensamento por trás, e aqui a gente usa o pensamento de Bourdieu, né? Que é a noção de campo, que é onde eu tenho todas as interfaces, os encontros, as possibilidades de articulação, e dali eu retiro saídas e soluções. Então, um pouco essa é a bioética complexa, tem texto sobre isso, depois eu posso mandar para a Karen, a gente já teorizou sobre isso, né? Então, tem coisas escritas para quem quiser aprofundar. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, sempre eu tenho muito prazer em falar nesse tema, é um tema que eu tenho muita paixão, estudo ele já há muitos anos, e sempre aprendo, quando eu falo sobre ele, eu sempre me dou conta de alguma coisa que eu não tinha me dado conta antes. Mas muito obrigada, Karen, pelo convite, muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, Márcia, e obrigada por essa tua abordagem realmente multidisciplinar, prática, questionadora, como tu sempre és, né? Inquieta. Para quem não sabe, a Márcia também está envolvida com editora, ela está envolvida com arte, muita outra coisa, então não é à toa que ela fez algumas provocações para a gente sempre estar buscando outras coisas, porque
se questiona muito hoje, até existe um livro sobre isso, de onde vêm as boas ideias, né, que foi objeto até do Fronteiras do Pensamento, e tem a ver com isso, tem como a gente propiciar a multidisciplinariedade, procurar arte e cultura, porque não é apenas num manual esquematizado de direito que nós teremos soluções para os problemas práticos que nós temos todos os dias. E com isso, então, eu dou por encerrada a nossa aula de hoje, agradecendo a presença de todos, sobretudo da Márcia, esperando que a gente possa se rever sempre, Márcia, e manter esse contato super bacana, e esperando que todos tenham tido muito proveito nisso. Então, desde já, eu dou por encerrada a aula, agradeço a todos e um bom dia de trabalho para nós todos. Bom dia, Até gente. logo. Muito obrigada. Até mais. Tchau.